Doutor Fausto, a gente aqui já passou por vários temas, né? Tá um papo aqui delicioso. Acho que quem está aqui nos acompanhando está adorando esse bate-papo leve, suave. E eu tenho assim um grande desafio nas doenças cardiovasculares, assim, que eu, como líder de organização, a gente fica o tempo inteiro tentando mudar isso, e eu também acho que é um desafio seu no seu consultório, que é a adesão ao tratamento. O que que a gente faz para a pessoa entender que ela tem uma doença crônica e que ela tem que tomar aquelas medicações e que ela tem que fazer tudo isso que a gente falou aqui para que o coração dela fique bem, né? Como que a gente muda isso, doutor? Adesão é um grande problema. Não adianta nada eu ter um remédio muito bom, ter um profissional que realmente saiba prescrever essa medicação, se o meu paciente não vai tomar. Se Uhum. ele não toma, ele não tem o benefício. Na maioria das vezes, que nem a gente falou, os fatores de risco cardiovasculares, eles não dão sintoma. Ou seja, eu vou começar a tomar um remédio para uma doença que eu nem sinto nada. E a segunda coisa, depois que eu comecei a tomar o remédio, eu continuo sem sentir nada, não vejo nenhum benefício dessa medicação. Então, primeira coisa, educação. Uhum. Então, saber orientar os pacientes do benefício que ele vai ter com aquela medicação, fazer ele entender que ele tem uma doença crônica e que essa doença ela não vai se curar, ela só vai ser controlada. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente costuma falar que é muito importante é utilizar medicações que são de dosagem única diária. Então tem que facilitar para o meu paciente essas medicações. E quiçá juntar medicações no mesmo comprimido. Então a gente já tem os antipertensivos que tem 2, 3 ingredientes ativos ali dentro, fármacos ativos. Isso é muito importante na adesão do meu paciente. Terceira coisa, escolher medicações que dão pouco efeito colateral. E por último, e que tem melhorado bastante, são as medicações que são de uso, que têm efeitos mais prolongados. Uhum. São medicações de uso semanal, mensal, trimestral, semestral. Então a gente já consegue tratar hoje colesterol com uma única injeção subcutânea a cada 6 meses. Uhum. Então isso não tem como, eu não dependo do meu paciente ali estar tomando remédio todo dia. Uhum. Mas então eu acho que assim, educação, treinar os nossos médicos de que eles têm que prescrever o remédio, porque além da adesão, eu digo que tem muita inércia terapêutica, então os colegas às vezes demoram para passar, a pressão está só ali 13 por 8,5, então vamos fazer mais atividade física, vamos melhorar isso. A gente sabe que o nosso paciente às vezes não vai cumprir, então a gente só vai ver esse paciente daqui a 6 meses, às vezes daqui a 1 ano. A gente começa uma medicação que não vai ter efeito colateral nenhum para ele e vai controlar essa pressão de forma adequada. Você trouxe uma coisa aí tão interessante, doutor Fausto. Nós participamos de uma pesquisa que foi uma pesquisa internacional e que o Instituto foi convidado a participar, que era de colesterol alto, né? E aí, nós conseguimos incluir pacientes do Brasil nessa pesquisa. E aí, uma das queixas que apareceu nessa pesquisa foi exatamente isso que você trouxe. Os pacientes, eles manifestavam dificuldade em ter que administrar várias medicações. Né? E eles falavam, tinha que ter uma injeção que a gente tomasse assim e que ficasse algum tempo, ou a cada 6 meses, porque aí eles mostravam assim, né, as cartelas. Teve até um paciente que a mulher ela teve que parar a sua atividade profissional para acompanhá-lo, para cuidar, né, virou uma cuidadora. Por quê? Porque ele tem, assim, são vários medicamentos que ele tem que tomar. Então, isso acaba sendo um dificultador aí, né, para o paciente administrar. Então, você trouxe isso de uma forma tão sábia. Eu achei, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando
com tanta clareza e orientando e mostrando, né, que existe possibilidades de fazer esse manejo, né? Não, que bom, Marlene, eu agradeço. E é legal das pessoas, realmente é muito importante que a população saiba disso. Eh, Tivemos um estudo, inclusive, que foi publicado na New England, isso há mais ou menos 2 ou 3 anos, que foi com a Polipil, que era uma pílula que tinha antihipertensivo, aspirina, remédio para colesterol na mesma pílula. E o grupo que usou essa polipílula, versus o que usou os remédios separados, eles tiveram menos evento cardiovascular. Interessante. Então, mostrando como você facilitar o esquema posológico para o paciente reduz evento. Aham. Estamos chegando aqui ao final do Lado a Lado Cast. Adorei esse bate-papo, acho que eu ficaria aqui horas conversando com você, passou tão rápido. E eu queria que você olhasse ali para aquela tela ali e falasse para as pessoas, né, que estão com dificuldade, né, de ter a sua adesão ao tratamento, aquela pessoa que está com dificuldade ali de conduzir, né, a sua jornada aí cardiovascular. Eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa. Perfeito, Marlene. Vou mandar essa mensagem aí para todos. Então, a gente precisa lembrar que as doenças cardiovasculares, elas matam 1 em cada 3 brasileiros. Então, quando a gente está num grupo de 3, você tem que lembrar que uma dessas pessoas vai morrer de doença cardiovascular. E se você não quer ser uma delas, você deve conhecer os seus números de pressão arterial, de glicose, de colesterol, seu peso, deve controlá-los, seja com mudança de estilo de vida, que é fazer atividade física de forma regular, ter uma dieta controlada, dormir bem, seja com medicações. E se você for prescrito uma medicação para uma dessas patologias, use os remédios de forma regular. Essas doenças, elas são crônicas, você não vai curar elas, você vai precisar de controle a longo prazo, inclusive às vezes aumentar a dosagem desses remédios. Então não adianta começar o remédio e simplesmente largar o acompanhamento. Então vai ser muito importante se acompanhar aí com um cardiologista, com um clínico, com um médico de família, porque são patologias que podem ser acompanhadas por um não especialista. Doutor Fausto, muito, muito obrigada. Né, foi uma delícia esse bate-papo. Você pode ter certeza que eu vou te chamar para outros lado a lado cast, né? Você tem uma forma muito didática, né? Uma forma leve de passar essa mensagem. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam aqui ficaram felizes com a forma que receberam essa informação. E um dos nossos pilares no Instituto Lado a Lado é levar informação de qualidade, né? E é isso que a gente está fazendo aqui nesse Lado a Lado Cast. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marlene. Foi um prazer aí poder contribuir com o Instituto, que a gente diz exceção um dos pilares, né? Mas vocês têm vários pilares que ajudam a gente na saúde como um todo. Muito obrigada e chegamos ao final desse Lado a Lado Cast. E se você gostou desse conteúdo, se você sentiu que esse conteúdo é um conteúdo que te tocou, mande para um amigo, encaminhe para alguém. Tenha certeza que essas informações vai ajudar alguém que está ao seu lado. E é assim que a gente vai tocando esse lado a lado cash, levando informação. E para isso eu queria fechar com uma mensagem. Cuide desse lugar lindo chamado você. Cada um de nós é um universo único, repleto de potencial e de beleza. Quando nos dedicamos a cuidar de nós mesmos, seja através do amor com a gente e do amor com o outro, da saúde mental ou do autocuidado, irradiamos uma luz que ilumina não apenas nossas vidas, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A hora de mudar é agora. Tome uma atitude. Nunca é tarde. Muito obrigada, Fausto. Foi lindo. Perfeito. Mensagem demais, Marlene.